Fala pessoal, aqui é o Edmilson da Q2 Management e é um prazer tê-los novamente aqui no nosso canal. O conteúdo de hoje ele é voltado para você profissional que atua na construção civil. Eu vou falar sobre produtividade. Talvez você já tenha ouvido muita coisa sobre produtividade, sobre a importância de se buscar e também já tenha ouvido sobre a dificuldade e sobre o grande desafio que é a busca da produtividade na construção civil em especial. Alguns de vocês vão falar que produtividade na construção civil é muito difícil, porque afinal de contas a nossa mão de obra é pouco capacitada. E é bem verdade, um dos pontos fundamentais da produtividade tem a ver com a capacitação da mão de obra, mas pensar que é só isso é muito pouco. Na verdade, a gente tem outros elementos que fazem com que a nossa produtividade não seja lá aquelas coisas que nós vemos até em outros países. Esse conteúdo que eu trago ele é baseado num estudo que a Ernst Young fez, chamado Alavancas de Produtividade. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Basicamente, nesse estudo, ela coloca vários itens que podem colaborar, né, obviamente se tratados, se planejados, se melhorados, com a tua produtividade aí na tua empresa, ou podem prejudicá-la, quando, obviamente, você acaba omitindo ações em relação à melhoria desses itens. Então eu espero realmente que você goste. Se você gostar, dá um like aqui no vídeo, assina nosso canal também para você receber todas as novidades em primeira mão e, se preferir, coloca aí seu feedback, sua reclamação, sua sugestão, seu elogio aqui no comentário, vai ser um prazer interagir contigo. Então, espero que você curta o nosso conteúdo e até a próxima. Eu vou começar com um artigo que, durante a pesquisa para essa palestra, eu achei muito interessante. É um artigo de 2014, então ele é um pouquinho antigo já, né? Tem pelo menos 2 anos e pouquinho aí de idade, que é um artigo da Ernst Young. A Ernst Young, para quem não conhece, é uma consultoria, uma das maiores consultorias do mundo, e ela, de vez em quando, ela publica alguns materiais de bastante qualidade sobre várias indústrias, e por acaso eu acabei me confrontando com esse aí, tá? Nesse artigo, o que a Ernst Young fala? Ela fala sobre o foco, a necessidade de foco de produtividade na construção civil. E, basicamente, ela correlaciona essa necessidade de foco a 3 grandes, digamos, problemas ou influenciadores dentro da indústria da construção. O primeiro dele, e esse obviamente não é novidade para ninguém, é a carência de mão de obra especializada. Infelizmente, a mão de obra, de maneira geral, na construção civil, ela mal tem o ensino fundamental. E em qualquer pesquisa, em qualquer relação de produtividade de qualquer indústria, o nível de formação escolar dos colaboradores ele está diretamente envolvido com a produtividade que uma indústria apresenta. Tá? Então, como a indústria da construção civil ainda tem essa carência grande de mão de obra, capacitada e especializada, naturalmente nossos índices de produtividade são muito baixos. Além de carência de mão de obra, a gente pode falar também de custos crescentes e impacto na rentabilidade. A gente teve de 2007 a 2011, isso pelo mesmo estudo aí, um custo crescente dos custos da construção civil, né? O INCC e índices de inflação do setor, eles cresceram muito mais do que a inflação média do Brasil. E naturalmente isso gerou um impacto para a rentabilidade das empresas. Enquanto em meados de 2007 a gente tinha uma rentabilidade, uma lucratividade antes de imposto, antes de tudo, de aproximadamente 21%, 21%, 22%, isso já em 2011, antes do início de toda essa crise que a gente teve, essa rentabilidade caiu para 16%. Então é muito baixo, é muito baixo. Se a gente somar isso aos tempos que a gente passou de 2014 para cá, com certeza isso diminuiu muito mais. Ou seja, começou a ser muito caro qualquer tipo de problema na construção. Começou a custar muito isso para o bolso de quem investe, para o bolso do empresário, enfim, começou a ser muito mais complicado errar. E ser muito mais complicado não ser produtivo. E além desses 2 que eu citei, tem o aumento da complexidade dos negócios. A construção civil foi um grande foco, né, econômico
nos últimos anos, nos últimos 10 anos, pelo menos. Naturalmente, a relação com a sociedade, a relação com os colaboradores, a relação com órgãos do setor, ela foi intensificada. Então, surgiram-se normas importantes, normas de gestão, normas técnicas e outras, surgiram leis importantes, a construção civil começou a ser foco até de alguns problemas, como a gente vê na TV, né, sobretudo com grandes empresas, com empresas maiores. Então, isso tudo deu mais complexidade. A relação com o cliente ficou muito delicada, né? Então, hoje você entra num site como Reclame Aqui, talvez construção civil perca apenas para empresas de telefonia e empresas de cartão de crédito, banco, etc. Então, é um dos setores que talvez tenham mais reclamações. Eu não tenho um dado mais atualizado hoje, mas durante muito tempo foi um dos setores que mais tinham reclamações de clientes. Para se ter uma ideia, até ano passado a gente tinha uma média que para cada contrato feito na construção civil, um era destratado, que é um índice muito grande, né? E é um índice que penaliza muito qualquer negócio, tá? Aqui a gente não vai entrar no detalhe se a culpa é do cliente, se a culpa é da construtora, não é isso, só estou colocando um índice mais claro para vocês. Esse mesmo estudo, ele coloca para a gente 7 alavancas de produtividade, que, segundo ele mesmo, são focos que eu deveria ter dentro da minha empresa e que eu deveria buscar para aumentar essa produtividade. Não só, obviamente, no canteiro, que é onde a coisa acontece de maneira mais intensiva, mas também todo o negócio, todo o entorno do negócio, que é importante para que o canteiro funcione da melhor forma possível. A primeira alavanca é planejamento de execução de empreendimentos. O velho e bom planejamento, né? A gente fala muito de planejamento, daqui a pouco eu vou, de novo, colocar aquela figura clássica do PDCA para vocês, mas, na prática, a gente usa muito pouco métodos de planejamento, métodos sistemáticos de planejamento, tá? Então, é importante, dentro desse estudo, planejamento da necessidade de recurso e material em diferentes horizontes, ou seja, eu tenho que planejar em curto, em médio e longo prazo. Eu tenho que ter essa visão clara. Eu também preciso estruturar o processo de atualização desse planejamento. Porque muitas vezes eu até tenho aquele planejamento inicial do empreendimento, baseado em cronogramas, em orçamento, em cronograma físico-financeiro, etc. Só que ao longo do tempo se perde. Ao longo do tempo parece que a coisa vai meio no feeling, vai meio no sentimento de quem gerencia a obra e muito pouco na parte sistemática de um planejamento adequado. É muito comum hoje, e ainda me assusta isso, de que às vezes não tem uma conversa clara entre produção, a parte financeira, a parte de compras, para de repente definir a melhor forma de comprar, definir os limites, definir uma série de coisas, né, para que não se prejudique nem a execução, nem o caixa da empresa, e tampouco a capacidade de compras em exercer o trabalho dela de maneira correta. Aqui também fala sobre usar escritórios integrados de gestão de projeto, ou seja, o conceito de gestão de projetos ser mais utilizado dentro da construção civil. Confesso que eu vejo muito pouco isso ainda. Então, o empreendimento, ele é um projeto, como projeto ele tem começo, meio e fim. Então, todos aqueles pilares no qual o PMI, por exemplo, são baseados, eles são praticamente todos muito aplicáveis à construção civil e deveriam ser utilizados de maneira mais ampla, né? Acho que hoje eu conheço a IB Engenharia, que foi um cliente nosso de treinamento há algum tempo atrás, que usa, por exemplo, conceitos do PMI dentro da gestão dos negócios deles, e estão indo muito bem, né? Eles são, se não me engano, de Indaiatuba, e apresentam uma condição muito interessante. E a aplicação de softwares, né? Aqui cita-se o BIM. O BIM é um conceito que ele é muito além até do software. Então, hoje, se você entrar em sites de referência, como a PINE, como outros da construção civil, você vai perceber que existe já todo um arcabouço de informações importantes sobre o BIM e o quanto isso vai trazer benefícios
a utilização do BIM vai trazer benefícios para a construção civil, tá? Segunda alavanca é a adoção de métodos de gestão. E aí, na descrição aí, a gente fala do Lean Construction. O Lean Construction é uma ferramenta, é uma metodologia baseada no Lean Manufacturing, né, que vem lá do sistema Toyota de produção. Então, ela é toda baseada na redução de desperdícios, seja eles quais forem, tá? E vem tomando forma. Ela é ainda no Brasil pouco utilizada, mas se você pega o mercado americano e outros mercados que têm a construção civil de maneira muito ampla, você percebe que já existe uma adoção mais clara desse conceito e já com resultados bem interessantes. Se você jogar lá na internet leanconstruction.org, você vai, o site está todo em inglês, mas você vai ter acesso a uma série de informações bem interessantes. Outro ponto, melhorar a sincronização do empreendimento e fluxo de materiais, né? Eliminando aí algumas atividades que não geram valor. É um conceito dentro do Lean também, ou seja, o que eu faço que não gera valor? Às vezes o excesso de inspeção, muitas vezes o retrabalho, muitas vezes o double check, né, que eu faço e aí o outro tem que fazer também para ver se eu fiz certo. Então, tudo isso são atividades que, se não moderadas, elas não agregam valor para o produto e geram perdas não só de produtividade, como perdas financeiras diretamente. E aí também a otimização dos fornecedores e das compras. Não é novidade para ninguém também que a nossa cadeia de fornecedores dentro da construção civil ela é muito complicada, né? Isso não é só em locais mais extremos, né? A gente mora aqui em São Paulo e a gente, aqui em São Paulo, mesmo com uma demanda muito grande de fornecedores, uma opção muito grande de fornecedores, ainda a gente tem problema com eles, né? Então, na verdade, não é um problema que é isolado de um lugar, é um problema crônico isso. E, naturalmente, a gente precisa mudar a nossa mentalidade sobre a questão dos fornecedores e começar a trabalhar estrategicamente esses fornecedores. Nenhuma das indústrias que hoje são tidas como indústrias bem avançadas, etc., deixaram de pegar o tema fornecedor, né? Em algum momento elas perceberam que ali estava a chave da estratégia delas para muita coisa que elas fizeram depois. Então é importante a gente mudar um pouco nossa cultura, começar a perceber que o fornecedor ele é estratégico, que ele precisa estar mais próximo, que ele precisa ser desenvolvido em muitos casos e que muitas vezes ele não vai, obviamente, ser o mais barato para você depois de tudo isso, mas com certeza ele vai ser o mais produtivo, e produtividade se reverte em ganho, tá? Então, é uma cultura que a gente precisa mudar com o tempo, ela está mudando aos poucos, mas a gente precisa acelerar. Terceira alavanca são equipamentos, então modernizar os equipamentos, usar grua, usar elevador, usar uma série de outros equipamentos que, quando você vai em feira, você acaba ficando, né, fica ali surpreendido, né, com o que o equipamento faz. Então, está na hora de a gente começar a trazer isso mais para o canteiro. Mas não adianta trazer se a gente não utilizar. Então, cuidar para que a taxa de utilização desses equipamentos seja alta é importante para viabilizar o uso desses equipamentos num canteiro de obras, por exemplo. Tá? Então, é um conceito que eu vejo pouco ainda na construção civil, essa coisa da taxa de utilização, etc. Às vezes a gente tem um equipamento em que ele, não digo que passa o tempo todo parado, mas pelo investimento feito nele, a taxa de utilização dele deveria ser bem maior. E aí vem planejamento, né? Isso vem planejamento prévio à obra, de falar que tipo de equipamentos a gente vai ter e como a gente vai fazer com que ele seja utilizado na maior parte das vezes, para que todo esse investimento sobre ele se viabilize economicamente. A quarta alavanca é a alavanca de material. Então, adotar novos materiais, aí tem alguns exemplos, adotar materiais que são tão eficientes ou até mais eficientes do que os materiais que nós utilizamos hoje, ou materiais que geram menos desperdício no seu uso, materiais que dão mais velocidade para a execução da obra, é fundamental para a gente aumentar a produtividade. É aquela velha história, né? Não dá para a gente tentar buscar resultados diferentes se a gente faz tudo da mesma forma que fez.
Então, para, de repente, ter novos resultados, melhores resultados, a gente tem que inovar, a gente tem que buscar alternativas que vão ao encontro desse resultado que eu preciso alcançar. Isso também, obviamente, vai se valer para métodos construtivos, então usar métodos construtivos que são mais eficientes e que geram mais velocidade, menos desperdício, é importantíssimo. Então aí tem alguns exemplos, né, vigas pré-moldadas, a própria alvenaria estrutural, que a gente já tem, obviamente, mais contato, né, o uso de estruturas metálicas e outros. Então também não dá para a gente pensar em produtividade se a gente ainda buscar fazer um edifício, fazer um empreendimento da forma que a gente fazia há 50 anos atrás. Então, eu sei que existe um argumento muito importante que a gente tem que considerar, que é o custo disso, né? Mas eu posso afirmar com um certo nível de certeza que muitas vezes isso não é utilizado não só pelo custo, mas também pela falta de um planejamento mais claro. Porque talvez, se for planejar, vai perceber que, embora o custo direto daquilo seja um pouco mais alto, mas o benefício gerado talvez compense esse custo um pouco mais elevado. Tá? Talvez compense, talvez vai diminuir a incidência de atraso em obra e você ter que, de repente, por mais de 6, 8 meses, ter que bancar todo o custo de obra a mais do que você tinha previsto e etc. Né? A parte de projeto não ficou de fora dessa parte de alavanca de produtividade. A gente também ainda tem um certo probleminha aí com escritórios de projeto. Em 2014, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, lá o famoso PVQ-PH, ele criou um regimento normativo. A gente está sempre acostumado com o regimento normativo do SIAC, né, que é para construtor, etc. Mas ele criou um regimento normativo para escritórios de projeto, onde ele traz boas práticas para escritórios de projeto. Isso não vem à toa. Isso vem porque realmente a gente ainda tem alguns problemas que acontecem, muitas vezes estouram na obra, que vêm de deficiências no projeto realizado. Então, o projeto ele também precisa ser adequado para a execução, tem que ter todas as informações de maneira clara. Agora, com essa coisa da norma de desempenho, se aproximar muito mais do PVQ-PH, né, do SIAC, naturalmente, algumas exigências adicionais vão ser solicitadas. Então, as notas de projeto têm que estar muito mais claras para especificar os materiais, enfim, você tem outras exigências. E você tem um projeto claro, um projeto feito de maneira adequada, sem dúvida, também vai ajudar na produtividade da tua construção. E, por fim, mas não menos importante, tem a qualificação de mão de obra. Aqui, as primeiras ações são a de recrutamento, e aí recrutamento aqui não está baseado só em cargos de nível aí, mas de toda a estrutura organizacional. Então, eu tenho que melhorar esse recrutamento. Eu também tenho que tomar ação para qualificar o meu colaborador. Eu sei que a questão de qualificação da construção civil sempre é um tabu grande, é um problema sério, porque, afinal de contas, você fala, poxa, eu vou qualificar, mas o cara sai depois, ou o empreendimento ele acaba e eu não tenho onde alocar esse cara e eu perdi todo esse investimento que eu fiz nele. Eu sei que isso é muito particular da construção civil, mas eu sei também que não tem jeito. Se você quer realmente uma melhor produtividade, pelo menos ao longo do empreendimento, você não pode abrir mão de treinar, você não pode abrir mão de motivar esse pessoal. Então, não tem jeito. Faz parte, é uma característica do teu tipo de negócio, ter essa quebrada, né, de um empreendimento para outro, etc., e você talvez ter que gerenciar melhor isso. Mas, enfim, aí a opção entre você não treinar e ter um cara improdutivo ou pouco produtivo ao longo de todo o seu empreendimento e perder ele no final, ou, pelo menos ao longo da obra, você treinar, garantir que esse cara seja produtivo e, obviamente, no final, se você não conseguir reter ele para algum outro empreendimento, você pode perder, claro, mas pelo menos você gerou o benefício todo ao longo da obra, dos 2, 3, 4, 5 anos que você tiver de obra ali.
tá? E, por fim, plano de retenção de profissionais. Então, isso, a rotatividade na construção civil, ela não está só focada no pessoal de obra, você também tem um índice de rotatividade grande em outros cargos, em outros níveis, na parte de engenharia, na parte de projetos, etc, etc. Então, fazer com que essa galera pare de toda hora tentar buscar sair de um canto e ir para outro é crucial para a tua produtividade, porque na obra você ainda tem essa questão de acabou um projeto, talvez você não consiga reter a galera, mas em outros cargos isso não deveria acontecer de maneira tão assídua como a gente vê hoje. Então, é importante tratar isso de alguma forma. Enfim, essas são as 7 alavancas. Depois, no final, eu dou referência do estudo. Seria interessante vocês lerem também. Ao longo daqui da conversa nossa, eu vou falar sobre outros detalhes desse estudo, mas é importante. É importante até para a gente fazer uma autocrítica, né, em relação à nossa empresa, em como que de repente, a tua construtora, a tua incorporadora, enfim, a tua prestadora de serviço está realizando, aborda essas 7 alavancas de produtividade e que tipo de resultado está sendo buscado.